O que não é continuidade. Ou seja, quando a função não vai ser contínua. Pode acontecer vários tipos. Na parte anterior, eu mostrei um exemplo em que a imagem não existe. Agora eu vou explicar um exemplo em que o limite não existe. Você tem uma função e ela sofre um salto vertical. E essa função aqui não é contínua no ponto x igual a A. Por quê? Não é porque a imagem não existe, né? Porque como a bolinha está fechada, a imagem existe, está dando L. L eu coloquei um valor genérico, né? Então, a imagem de A é igual a L. Agora, e o limite quando x tende a A? O limite quando x tende a A da função não existe. Por que não existe? Porque se você olhar à direita da função, está dando esse valor aqui. Vamos chamar de M. Pronto. E se você olhar à esquerda do A, essa função está chegando perto de L. Como os laterais são diferentes, o limite não existe. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber a principal condição de existência do limite, né? O limite total ele só vai existir se os laterais forem iguais. Ou seja, se você pegar o limite à direita e ele for igual ao limite à esquerda, aí sim você pode afirmar que o limite total é igual a L. Beleza? Isso aqui é se somente se. O limite total só existe se os laterais são iguais. Agora, se os laterais forem diferentes, então você pode afirmar que o limite não existe. Por exemplo, se você pegar o limite quando x tende a A, pela direita está dando, sei lá, 4. E pela esquerda está dando 3. Como os laterais são diferentes, eu posso afirmar que o limite não existe. Graficamente, a gente observa isso como um salto no gráfico. À esquerda, a função chega perto de uma imagem e à direita, a função chega perto de outra imagem. Então, esse aqui é mais um exemplo onde a função não é contínua. Ok? Toma muito cuidado com isso, porque para a função ser contínua no ponto, o limite tem que existir, a imagem também tem que existir, e eles têm que ser iguais. Vou colocar mais um exemplo em que os dois existem, mas eles são diferentes. Essa aqui também muito aluno erra. Olha só. O limite da função existe. Só que a imagem é diferente do limite. Vamos fingir que aqui é 2 e aqui está dando, sei lá, 5. E aqui é o x igual a 4. Pronto. Será que a função é contínua em x igual a 4? Olhando para o gráfico, a gente já sabe que não é, porque tem um salto vertical. Né? Se você tentar esboçar esse gráfico aqui, ó, você tem que tirar o lápis do papel, ir para baixo e depois descer de novo. Então, graficamente, é muito fácil verificar que não é contínua em x igual a 4. Agora, usando a definição, como que a gente justifica que não é contínuo? O limite, quando o x tende a 4, ele existe. Porque a direita está dando 5, a esquerda também está dando 5, né? A direita e a esquerda existe. Então, limite quando o x tende a 4 é igual a 5. A imagem também existe. A imagem do 4 é onde a bolinha está fechada, né? Não vai ser o 5, porque está aberto. Mas vai ser o 2. A imagem do 4 é 2. Só que ela vai ser contínua? Não vai ser contínua. Por quê? Qual que é a justificativa? Porque o limite, quando o x tende a 4, é diferente do f de 4. Como isso aqui acontece, podemos afirmar que a função não é contínua em x igual a 4. Agora, muito cuidado com isso, tá? Já vi muito aluno errar isso aqui e não conseguir passar em cálculo de primeira só por causa desse detalhe. Isso aqui não quer dizer que a função é contínua em todo o seu domínio. Eu só estou falando que ela não é contínua
apenas no x igual a 4. No x igual a 5, 10, 20, eu não sei. Essa definição aqui, ela analisa a continuidade no ponto. Para você analisar a continuidade da função inteira, por exemplo, sei lá, prove que a função f de x igual a x ao quadrado, prove que essa função é contínua. É outro tipo de exercício. Tá? Se você quiser, eu posso fazer uma live mais específica sobre esse assunto, porque é um padrão de exercício um pouco diferente. Põe aqui nos comentários se você quiser que eu aprofunde mais nesse assunto, tá? Mas só toma cuidado que essa definição é a definição de continuidade no ponto. Se perguntar se a função é contínua, é um outro tipo de exercício.